Eu quero cumprimentar o vereador Gilberto Doceiro, que preside esta plenária, juntamente com todos os membros da mesa, todos os presentes e os telespectadores que nos assistem neste tão importante evento para tratar deste assunto relacionado à família, procurando valorizar a vida. E eu agradeço o convite para participar, e o desejo do meu coração é, de alguma maneira, ser um instrumento de Deus para contribuir, de alguma maneira, para o crescimento, a edificação, relacionado à vontade de Deus, os princípios de Deus para a família. Pensando em valorizar a vida, nós aproximamos do próximo domingo, quando vamos comemorar o Dia das Mães, aquela que Deus, na sua infinita sabedoria, usou e tem usado para gerar vida. E temos nós a responsabilidade de preservar esta vida, de lutarmos em favor da preservação dessa vida. Mas temos acompanhado, com uma certa tristeza em nosso coração, que muitas vidas têm sido destruídas. E todos são de comum acordo de que a família é fundamental para a preservação desta vida. E às vezes nós pensamos muito sobre os princípios e valores que devem nortear uma família. Às vezes a gente chega à conclusão de que alguns estão invertidos. Mas por outro lado, eu entendo que quando pensamos na família, que é constituída de várias gerações, eu entendo que às vezes os princípios que são eternos, que são universais, eles precisam ser repensados à luz de um novo contexto, o que às vezes parece ser esquecido das gerações passadas, comparando com essa nova geração que temos contato com ela. E isso naturalmente traz uma grande dificuldade de diálogo para as famílias. Muitas vezes os pais não têm condições de dialogar com os seus filhos. De repente o filho valoriza os princípios, o pai também valoriza o mesmo princípio, mas não tem uma mesma visão do contexto em que ambos estão vivendo. E por não terem esta mesma visão, então se torna uma barreira impedindo o diálogo. E se não há este diálogo, então certamente vai trazer um grande prejuízo para a família. Eu penso até mesmo na experiência que Jesus Cristo viveu. Ele chega a este mundo e ele vai ter contato com todos aqueles que eram doutores na lei. Ele veio para cumprir a lei, e não para abolir a lei, mas para cumprir. Porém, aqueles que eram doutores na lei não conseguiam fazer uma leitura de um novo contexto, de um novo momento, e não conseguiam ver que o Cristo era justamente o cumprimento da própria lei. Aquilo que a lei falava era justamente o anúncio da chegada do Cristo, que foi profundamente rejeitado. Então a gente pode pegar por este exemplo, e em alguns momentos na Escritura Sagrada, eu destaco aqui a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, o versículo 6, em que ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é o mesmo entendimento também que Jesus teve, porque existiam muitos doutores na lei,
que estavam baseados apenas na letra, mas não conseguiam atentar para o espírito da lei. Não conseguiam ter uma nova visão do tempo em que viviam, para perceber a necessidade de uma maneira diferente de aplicar as leis, de aplicar os princípios. Então, Paulo considera justamente isto, esta questão em que aqueles que estão apegados apenas à lei, sem considerar o espírito da lei, ao invés de gerar vida, gera morte, gera destruição. Mas aqueles que têm a sensibilidade de perceber o tempo que está vivendo, e neste caso é importante estarmos preparados para renunciar a algumas coisas que nós aprendemos no passado e que hoje não faz muito sentido, não tem significado. Aqui não é ignorar os princípios porque eles são eternos, mas é importante fazer uma nova leitura do tempo que vivemos, para que os princípios sejam aplicados de maneira correta. Me lembro de uma história muito interessante, e eu sempre conto essa história quando falo para casais, é a história do lagarto. Talvez vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-la. Um casal que tinha se casado de novo, a esposa foi preparar um lagarto, e ao preparar o lagarto, ela cortou as duas pontas do lagarto e colocou a parte do meio do lagarto para assar, e o esposo perguntou por que ela tinha tirado as pontas e jogado fora, e ela explicou: minha mãe que me ensinou assim. Então o esposo foi até a sogra, levou um lagarto também e pediu que ela preparasse. Então, ao preparar, ela cortou também as duas pontas e jogou fora e assou só o meio. E ele perguntou: mas por que você fez assim? Foi minha mãe que me ensinou assim. E assim foi até chegar na bisavó da esposa dele, já uma velhinha, e ao chegar ele levou o lagarto, ela começou a preparar o lagarto, e para surpresa dele, ela não cortou as pontas do lagarto. E aí ele ficou ali curioso com aquilo e chegou e perguntou: olha, a sua filha, a sua neta e a sua bisneta, quando preparam o lagarto, elas fazem questão de cortar as pontas do lagarto e preparar só a metade, só o meio. E falam que você que ensinou assim. Aí ela disse: ah, meu filho, agora eu explico. Há muito tempo atrás, o meu forno era desse tamanhozinho, não cabia um lagarto inteiro. Eu cortava as pontas para caber o lagarto ali. Agora, hoje, não tem mais a necessidade, porque o forno que eu tenho é muito grande. Então, essa história é só para ilustrar, muitas vezes, o que acontece com uma pessoa que está vivendo no seu tempo, porém, sem fazer uma leitura correta do seu tempo. Quando se pensa, por exemplo, em obediência, é um princípio que não se questiona. A Bíblia é clara nisso. Os filhos precisam honrar e respeitar os pais, precisam obedecer os pais. Inclusive, é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa, para que o filho vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Porém, a questão da própria obediência, para se discutir e dialogar com os filhos de hoje, é preciso entender que nós vivemos um tempo diferente. Alguns que estão aqui lembram quando os pais não tinham nem mesmo a necessidade de falar com os filhos, apenas com o olhar já transmitia o recado, e os filhos então entendiam a questão de obedecer e respeitavam. Se por medo, se por respeito, a gente não entende muito, mas o certo é que naquele contexto nem se precisava discutir sobre isso. Agora, nós vivemos um contexto hoje em que a informação agora é muito rápida. E quando se pensa também em pais que hoje são presos porque não cumprem o seu papel como pai. Como que você então vai dialogar com um filho a necessidade dele ser obediente diante de um quadro desse? O princípio continua, não vai mudar nunca. Independente daquilo que o pai faça, o filho deve obedecer. Mas nós precisamos encontrar um novo caminho para chegar ao coração deste filho, que ele ainda não tem uma figura de um pai que de fato merece a sua obediência. Mas ele precisa sim ter a figura de Deus, o nosso Pai, o Pai de todos nós, que esse sim vai ensiná-lo e mostrar a importância da obediência. Porque uma vez
sendo obediente a este Pai Celestial, ele vai certamente desfrutar das bênçãos de Deus. Então, essa questão pode às vezes trazer uma dificuldade de diálogo entre pais e filhos, porque não conseguem fazer essa consideração sobre o contexto novo em que vivemos. E às vezes essa questão, ela muda na nossa própria experiência. Permitam-me contar uma experiência pessoal. Tenho 3 filhas e sempre usei literalmente a vara. Talvez possa até ser criticado aqui por alguns, mas a palavra de Deus fala que nós devemos sim usar a vara como meio de correção. E sempre usei, e até as minhas filhas usavam e chamavam de roxinho, porque depois que usava a vara, só na popinha, ficava 2 bolotinhas roxinhas, e assim, esse é o roxinho. E eu sempre falava, olha, toda desobediência tem consequência. E hoje elas me abraçam e muitas vezes agradecem, pai, valeu muito a pena os roxinhos. Mas eu vivi uma experiência interessante, porque eu sempre declarava isso, toda desobediência tem consequência. E certa vez uma das minhas filhas estava desobedecendo a minha esposa, e estava realmente confrontando a minha esposa, e eu cheguei para ela e falei, toda desobediência tem consequência. Ela olhou para mim e disse, qual? Como quem diz, bate, pega a vara. Então, aquele momento eu percebi, agora já é uma nova linguagem, agora já mudou o contexto. E eu olhei para ela e Deus então me deu discernimento. Eu falei, você quer saber a consequência? Quero. Olha só, mãe, a tristeza dela, você a ama? E eu também estou muito triste. Se isso serve de consequência para você, tudo bem, se não servir, não tem problema não. Eu entendo que esta vara que foi utilizada, agora no sentido figurado, doeu muito mais no coração dela do que a outra vara. Mas observam que é importante termos, então, essa sensibilidade para perceber quando as coisas mudam. Eu poderia simplesmente partir por cima dela, ainda tinha força para corrigir com vara, mas não teria o mesmo resultado, se, então, eu não o fizesse dessa forma. Isso mostra que nós precisamos ter essa sensibilidade para considerar. O tempo em que a gente vive muda. Os princípios são os mesmos. Mas como nós temos o desafio de preservar a vida, de zelar pela vida, nós precisamos de tomar este cuidado para aplicar os princípios relacionados à família, os princípios divinos, os princípios bíblicos relacionados à família, mas dentro de um contexto que nós vivemos, para que a aplicação seja de forma correta, para que, ao invés de matar, como faz a letra mata, possamos gerar vida, porque o Espírito vivifica. A palavra de Deus, sendo aplicada de maneira correta, traz vida ao coração das pessoas. E este é o nosso grande desafio, e a base para isso é a família. Vou morrer lutando por isso, vou morrer pregando isso, vou morrer ensinando isso. Ainda que a sociedade venha propor várias coisas contra esta célula da sociedade. Mas eu vou morrer crendo nisso. E louvo a Deus pela vida que apoiam, que estão dispostos a discutir assuntos relacionados à família. Então eu agradeço aqui a oportunidade de ter esta palavra, e o desejo do meu coração é que possamos buscar de Deus, então, um olhar diferente para o contexto em que vivemos, acreditando que, ainda que a maneira de aplicar o princípio seja diferente, ele nunca vai mudar. Mas a gente precisa aprender a ganhar o coração daqueles que a gente deseja realmente alcançar com os nossos valores e princípios, que nunca devem ser mudados. Que Deus assim abençoe a todos.